Henrique Gouveia Melo não tem experiência em debates televisivos. Ao terceiro debate neste ciclo de debates, calhou-lhe João Coutinho de Figueiredo pela frente. Como é que lhe correu? Mal. Eu acho que claramente essa falta de experiência foi muito visível neste debate. Há momentos em que ele está ali quase aos papéis, à procura das palavras, à procura à procura daquilo que vai dizer, precisamente. E isso num debate em que é preciso saber comunicar, não funciona muito bem. Depois teve ainda uma outra desvantagem, que foi que João Coutinho de Figueiredo começou o ataque, dizendo-lhe, desafiando-o a dizer onde é que ele não era independente, e ele nem na defesa conseguiu ser eficaz. Acho que, de facto, o debate não lhe correu bem. Nem com o argumento de que a presidência não é um conselho de administração? Ele conseguiu, ali a meio do debate, dar 2 ou 3 estocadas, digamos assim, para usar um termo militar que se calhar adequado ao próprio, para contrapor a Coutinho Figueiredo. Esse, nomeadamente, ou quando fala da diferença entre mercado e Estado. Há ali 2 ou 3 momentos, mas não chega para mudar aquilo que me parece ser a impressão geral do debate, que é de alguém que claramente estava... Este era o primeiro debate da vida, literalmente, de Henrique Gouveia Melo, e isso foi bastante evidente. Eu ainda assim, deixa-me dar esta nota, não acho que Coutinho Figueiredo tenha estado extraordinário. Até porque há aqui uma questão de expectativa. Nós, se calhar, estávamos todos à espera que Coutinho Figueiredo fosse um bocadinho mais vibrante. Até por essa diferença de experiência política. Mais militar. Sim, até pela própria expectativa que o próprio cria em relação à sua própria campanha, não é? Toda aquela retórica é muito otimista. Ele está permanentemente a dizer que, obviamente, vai chegar à segunda volta. E, com exceção desse momento inicial que eu referi, eu acho que depois, ao longo do debate, Coutinho Figueiredo vai-se apagando. Acho que ele ganha o debate mais por ausência, propriamente, de Gouveia Melo do que por uma particular eficácia do próprio. E eu acho também que ele precisava, se calhar, mais dessa eficácia, porque Henrique Gouveia Melo, eles não estão ali no mesmo patamar, não é? É preciso lembrar isso. Apesar de tudo, Gouveia Melo, nas sondagens, tem uma clara perspectiva de chegar à segunda volta. E Coutinho, apesar de ter vindo a crescer, está ainda longe dessa perspectiva. E, portanto, precisava e continua a precisar de continuar a crescer. Precisa de alimentar esta bolha que ele próprio criou, de que está a crescer e vai chegar à segunda volta. Precisava de uma vitória contundente contra o Almirante. E isso eu acho que ele não teve. Eduardo, se eu pedisse uma frase ou uma palavra para classificar este debate, este frente a frente entre Gouveia Melo e João Coutinho de Figueiredo, que palavra é que tu escolherias? Morno, foi muito morno o debate. Foi exatamente por as razões que a Maria enunciou. Acho que Gouveia Melo, de facto, tinha que vir... Coutinho de Figueiredo entrou muito ao ataque e foi claro que Gouveia Melo não estava muito preparado para se defender de algumas daquela ofensiva. Depois... Mesmo assim, Coutinho de Figueiredo não atacou como era de esperar? Exatamente, mas depois perdeu algum gás e, pelo contrário, aliás, Gouveia Melo foi melhorando à medida que o tempo foi passando e deu-lhe até 2 ou 3 estocadas, como a Maria disse, muito bem, na questão do mercado, dizendo vocês liberais são todos muito a favor do mercado, quando o mercado funciona está tudo bem, mas depois, quando corre mal, o Estado tem que aparecer. E depois também, nas questões de defesa, ficou muito claro que, como era obrigatório, mas ficou mesmo muito claro que a Gouveia Melo tem opiniões muito mais assertivas e muito mais construídas, e muito mais racionais e muito mais realistas do que Coutinho Figueiredo, desde logo na questão da NATO e na Frente Atlântica, que obviamente é terreno e é um terreno muito importante, como a Gouveia Melo disse. Coutinho Figueiredo trouxe aquela tese do europeu, que não é realista no curto e médio prazo, para a chefia da NATO. E depois, na questão do pacote laboral, também acho que era razoavelmente evidente que Coutinho Figueiredo dissesse à partida que promulgava, embora eu não ache muito avisado,
estar a dizer que se promulga um documento que está a ser... Que ainda está em discussão. Que está em discussão, tem uma componente política muito importante, vai ser negociado, não é claro o que é que vai sair deste pacote laboral. São mais de 100 artigos, não diria que é um código novo, mas em muitos aspectos toca em quase toda a estrutura de um código laboral. E aí Gouveia Melo foi mais avisado porque foi sincero e disse que não estava em condições de dizer agora se promulgava ou não. Quanto ao mais, eu acho que é mais a questão das expectativas. Nós esperaríamos todos que Gouveia Melo tivesse uma prestação diferente naquele que é o seu primeiro debate e é importante para ele seria importante para ele iniciar os debates muitíssimo bem e não aconteceu isso. Eduardo, nas sondagens, Henrique Gouveia Melo tem vindo a descer e fica agora atrás de Luís Marques Mendes. Com este debate, este frente a frente com João Coutinho de Figueiredo, conseguiu ou não inverter essa tendência que as sondagens lhe dão? Bom, isso teremos que ver nas próximas. Eu diria que, bom, está visível que Henrique Gouveia Melo, o almirante Gouveia Melo, não tem o treino que os outros candidatos têm televisivo e, portanto, não está no seu habitat natural. Agora, isso é olhando para a forma. Se olharmos para o conteúdo, e eu, no fundo, queria enaltecer a educação com que este debate, ao contrário daquilo que comentámos há poucos dias, decorreu. Isso é positivo para a política portuguesa. Depois, ficaram claras algumas ideias. No fundo, Henrique Gouveia Melo, por contraponto a Coutinho Figueiredo, mostra uma preocupação do papel do Estado e do papel do elevador social e do papel social muito importante e mostra uma outra lógica também muito importante para Portugal, que é a lógica do Atlântico, a lógica da defesa atlântica e da possibilidade de Portugal ser um país muito importante nessa defesa atlântica. Foi aí que mais conseguiu sobressair Gouveia Melo neste frente a frente? Marisa, deixa-me dizer-te, este formato de debates faz-nos perder o que melhor há nos candidatos, porque eles estão muito formatados nas questões. Isto é uma entrevista de emprego, no final do dia. Qual é o emprego? Presidente da República. E como entrevista de emprego, parece-me que o questionário é muito fraco. É fraco. No fundo, seria muito mais interessante dar a liberdade a cada um para falar sobre as matérias que considera pertinentes e esclareceria muito mais o empregador, neste caso o eleitor, de modo a nós percebermos exatamente o que é que cada um pensa. Esta ditadura do pivô estar constantemente a impor temáticas limita muito a liberdade dos candidatos e limita-nos muito a nós, enquanto eleitores, a percebermos verdadeiramente o que é que vai na mente e no objetivo de cada um dos candidatos. Raul, nesta entrevista de emprego, quem é que contratavas? Deixa-me dizer que a política não é um emprego, é um serviço público e, portanto, estou em desacordo completamente com o que acaba o Eduardo de dizer. É uma metáfora, é uma metáfora. Apesar da metáfora, o que chega lá a casa é que estamos aqui numa entrevista de emprego e eu não acho que isso seja absolutamente minimamente aceitável. Dito isto, eu acho que ganhou quem lá não esteve. Ganhou Luís Marques Mendes, António José Seguro e André Ventura. E ganharam porquê? Ganharam porque esta entrevista de política, não de emprego, é evidente que a expectativa era que João Coutinho de Figueiredo, talvez pela sua experiência, ela foi demonstrada politicamente, arrasasse, permite-me o termo, o almirante Henrique Gouveia Melo, e isso não aconteceu. Eu acho que o Coutinho de Figueiredo, no fim do dia, apesar de tudo, teve melhor e passou o eleitorado, certamente está mais satisfeita com o eleitorado de Henrique Gouveia Melo, mas o almirante surpreendeu. Ou seja, está treinado. Pela positiva? Pela positiva. Leu muito, mas quem não sabe lê, e sabe ler, ele sabe ler. O que não é mau, a princípio de vida, é a primeira entrevista política, o primeiro debate de Henrique Gouveia Melo. E, portanto, isso também tem que ser considerado e valorizado, na minha opinião. Agora, é evidente que eu acho que os portugueses que viram este debate dizem nem um nem outro deve ser Presidente da República.